Então, olá, alunos. Vamos começar então uma pequena retomada, né? Como eu já tinha colocado o aviso para vocês, nós vamos retomar os assuntos que foram estudados até o dia em que nós paramos as aulas. Então, vou fazer um breve resumo de tudo que vocês viram na sala de aula. Nós começamos a estudar sobre conjuntos, né, dos números. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que devido à necessidade de contar, né, foram assim que surgiram os números, devido a uma necessidade de uma contagem, né? Nos tempos antigos, quando não tinham os números para representar quantidades, então houve-se a necessidade de surgir os números. Daí, né, nós vimos exemplos que vocês viram desde o 6º ano, o porquê da necessidade dos números. Nós vimos que, bem antigamente, precisava-se haver as contagens, né, dos animais. Vamos a estudar o conjunto dos números naturais, que são todos os números positivos, né, representado pela letra N. São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante infinitamente. Então, depois, da mesma forma que foi os números naturais, houve-se uma necessidade de surgir os números, também houve a necessidade de surgir os números inteiros. Por quê? Como era que se iria expressar uma dívida, né? Como que se iria expressar uma dívida com um número positivo? Então, houve a necessidade, então, de surgir os números negativos, que está dentro dos números inteiros. Os números inteiros, que é representado pela letra Z, né? Ele é infinito tanto para a esquerda como para a direita. E, como eu falei em sala de aula, dentro dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números naturais aqui. A partir do 0 aqui para a direita, nós temos o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, infinitamente. E os números inteiros é o conjunto dos números naturais com os números negativos, certo? Aí, da mesma forma, os números foram surgindo devido a uma necessidade, né? Então, houve-se uma necessidade de expressar números quebrados, né? Medidas em que não era uma parte inteira. Então, surgiu, então, o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. E os números racionais é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Aqui nós temos os exemplos. 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Aqui nós já vemos, então, duas formas de representar os números racionais, né? Tanto como uma forma fracionária, como na forma decimal. 3/4. Aí também eu mostrei para vocês que os números naturais, por exemplo, o número 2, né? Ele é um número racional? Sim, ele é um número racional. Por quê? Porque eu consigo escrever esse número 2 em forma de fração. De que forma? 2 sobre 1, 4 sobre 2, né? 2 dividido para 1 é igual a 2. 4 dividido para 2 é igual a 2. Então, o número 2 também é um número racional. O número, vamos pegar um número dentro do conjunto dos inteiros, o número -3. Eu posso escrever esse número em forma de fração? Posso escrever esse número em forma de fração. De que forma? -3 sobre 1, que é igual a -3. -6 sobre 2, que é igual a -3. Então, todos os números naturais, qualquer número natural que eu pegar, eu também vou conseguir escrever ele em forma de fração. Então, dentro do conjunto dos números racionais, nós vimos as dízimas periódicas. As dízimas periódicas são os números decimais em que a parte decimal desse número é infinita e obedece um padrão de repetição. Aqui nós temos alguns exemplos de dízimas periódicas. 0,222, né, que eu posso escrever esse número
essa dízima periódica dessa outra forma aqui também, onde eu coloco uma barra em cima do período dessa dízima. Eu também posso destacar nessa dízima periódica o período dessa dízima periódica. Nessa dízima periódica aqui, qual o período dessa dízima periódica? É o número 21, porque é o número que se repete infinitamente. Na dízima periódica, nós chamamos de período o número que se repete infinitamente após a vírgula. Nesse número aqui, qual o período dessa dízima? 246. É o período dessa dízima. É o número que se repete infinitamente. Podemos classificar, então, as dízimas periódicas em dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. A diferença entre elas é que, na dízima periódica simples, logo após a vírgula, eu já tenho o período da dízima, que é aquele algarismo que se repete. Na dízima periódica composta, após a vírgula, eu vou ter um número que não se repete, né? Eu chamo esse número de antiperíodo, aquele número que não se repete antes do período, né? Após a vírgula aqui eu tenho 0, tenho um antiperíodo, logo em seguida o período, que é o número que se repete. Aqui eu tenho outros exemplos, né? 3,45 tem um antiperíodo seguido do número 7, que é o período da dízima periódica. Nós estudamos também fração geratriz, que a fração geratriz é aquela fração que gera uma dízima periódica. É quando eu faço a divisão, né, da fração, e essa divisão vai me resultar em um número decimal, cujas casas decimais são infinitos. Então, nós vamos ver como encontrar a fração que gera determinada dízima periódica. Na sala de aula, eu passei para vocês 2 métodos de encontrar essa fração que gera essa dízima, mas aqui eu vou mostrar para vocês apenas aquele método prático que eu passei para vocês na sala de aula. Por exemplo, para a dízima periódica simples, nós temos uma forma, e na dízima periódica composta vai ter uma alteraçãozinha, mas obedece quase o mesmo sentido. 0,333. Aí eu vou colocar aqui o traço da fração, que é uma fração que eu estou procurando. O primeiro número aqui vai ser a parte inteira da dízima, que aqui é 0, seguido do período, que aqui é 3. Então, fica 0,3, menos a parte inteira, que aqui é 0, certo? O denominador dessa fração vai ser de acordo com a quantidade de algarismos, que é o período. O período aqui é o número 3, só tem um algarismo, tá? Então, eu vou colocar apenas um 9. Então, eu obtenho a fração aqui, ó, 3/9. Essa é a fração que gera essa dízima. Quando eu faço a divisão 3 dividido para 9, eu vou encontrar o número 0,333. Aqui também eu posso simplificar essa fração aqui, né, dividido para 3, que vai dar 1, e 9 dividido para 3, que vai dar 3. Então, a fração que gera essa dízima aqui é 1/3, 1/3. Então, vamos resolver este exemplo aqui, ó. 0,2727. Passo o traço da fração, coloco parte inteira, que é 0, junto com o período 27, menos a parte inteira, que aqui é 0, e o denominador vai ser de acordo com o período. O período é o número 27, o número 27 é formado por 2 algarismos, então eu coloco 2 números 9, que fica 99. 27 menos 0 é igual a 27, 99 repete, aqui eu tenho a fração que gera essa dízima aqui. Outro exemplo. Aqui eu tenho um exemplo em que eu tenho a parte inteira diferente de 0. Tenho a parte inteira aqui 2, né? Eu vou colocar junto parte inteira, junto com o período, que é o número 123, e eu fico com 2123. Menos a parte inteira, que é 2. Passo o traço. E o denominador será de acordo com a quantidade de algarismos do período. O período é o número 123, tem 3 algarismos, então eu vou colocar 3, 9. Então, 2123 menos 2 é igual a 2121 sobre 999. Posso simplificar essa fração por 3.
eu obtenho o número 707 sobre 333. Agora, nós vamos ver como que eu encontro a fração que gera uma dízima periódica composta, né? Segue quase o mesmo padrão, só muda algumas coisinhas aqui, porque a dízima periódica composta nós temos um número que não se repete. Então, aqui, ó, eu tenho o exemplo 0,3222. Esse primeiro número aqui, ó, da mesma forma que eu vou colocar a parte inteira, que é 0, junto com o anteperíodo, que é o número que não se repete, junto com o período. Aí, aqui eu tenho o número 32. Subtraio a parte inteira, que aqui é 0, junto com o anteperíodo, que é o número 3, que não se repete. O denominador também vai ter uma mudança. Eu vou ter o número 9 referente ao período da dízima e vou ter números zeros referente ao número que não se repete, ao anteperíodo. Então, aqui, ó, o período é igual a 2. Só tem um algarismo, então eu vou colocar só um 9. O anteperíodo é igual a 3, só é um algarismo, então eu vou colocar somente um 0. Então, fica 32 menos 3, que dá 29, 29 sobre 90. Então, vamos fazer este exemplo aqui, esses dois exemplos. Passo o traço. Aí, o primeiro número eu vou obedecer, ó, que tá escrito aqui em cima. Parte inteira, que é o número 1, junto com o anteperíodo, que é o número 4, junto com o período, que é o número 3. Menos a parte inteira, que é o número 1, junto com o anteperíodo, que é o número 4. Embaixo, eu vou olhar para o período. Período é igual a 3, que é o número que se repete. O número 3 é formado por um algarismo, então, eu vou colocar um 9. Aí, eu vou colocar os números zeros referente à quantidade de anteperíodo. Anteperíodo é o número 4, só tem um algarismo, então, eu vou colocar somente um 0. 143 menos 14 é igual a 129 sobre 90. Podemos simplificar essa fração por 3, que vai me dar a fração 43 sobre 30. Vamos resolver este exemplo aqui também. Coloco aqui a parte inteira, que é 0, junto com o anteperíodo, que é 2, junto com o período, que é 36. Menos a parte inteira, que é 0, junto com o anteperíodo, que é 2, que é o número que não se repete. O número, a quantidade de algarismos 9, eu vou olhar para o período. No período 36, tem 2 algarismos, eu coloco 2 números 9. A quantidade de 0, eu vou olhar para o anteperíodo, que é o número 2, que é o número que não se repete. Só tem um algarismo, eu coloco um 0. 236 menos 2, 234 sobre 990. Simplificando essa fração por 9, nós temos a fração 26 sobre 110. 234 dividido para 9 dá 26, 990 dividido para 9 dá 110. Nós podemos simplificar também essa fração aqui por 2, que vai dar 13 sobre 55.